não quero nada simples. Tá ouvindo aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Prazer, Andrei. Fala, Marcelo. Tudo bem? Jornada longa nossa. Papo de faixa com logo Andrei Andrés, fundador da Tetris Jiu-Jitsu. É um grande, fora que um ótimo líder, um grande profissional do Jiu-Jitsu e um grande amigo nosso da cadeira que se tornou ao longo desse tempo. Jiu-Jitsu começou em 1994. Jogava futebol, joguei futebol durante 20 anos e jogava futebol inclusive na Companhia Atlética, né? Comecei na Companhia Paulista. Um amigo meu que jogava futebol comigo também há muito tempo, ele fez uma aula de Jiu-Jitsu, aí virou para mim e falou: pô, vamos fazer uma aula de Jiu-Jitsu? 1994. Aí ele falou: vamos fazer uma aula de Jiu-Jitsu? Falei: vamos. Ele falou: é muito legal. Eu falei: vamos lá. Subi para fazer, porque a quadra era no segundo andar e o tatame era no terceiro. E aí eu subi para fazer um treino, nunca mais parei. Foi o primeiro, dali para frente, são 32 anos de jiu-jitsu todos os dias. 32 anos. Teve algum momento da sua vida, lógico, ao longo de 32 anos de jiu-jitsu, tem seus pesos, medidas, futuro duvidoso, será que eu continuo nessa, desisto ou... Lógico, você é um grande advogado também, foi um grande advogado. Fui, né? E acabou desistindo, você fez uma troca, e nessa, quais foram os gatilhos que chegou a ter essa decisão e por quê, ou quais foram as preocupações? Então, em relação ao jiu-jitsu, foi, acho que ao contrário de todo o resto, né? Porque não teve nem desistência e nem nenhum empecilho, nenhum obstáculo, porque eu fiz com que isso fosse jogado para todo o resto. Inclusive, eu advoguei desde 94 comecei a treinar jiu-jitsu, já advogava, e eu advoguei até 2012, e trabalhando os dois concomitantes, e eu precisava escolher um. Por que eu precisava escolher um? Porque eu treinava todo dia e advogava todo dia. E eu competia, lutava 10 campeonatos por ano, uma média mais ou menos, de 10 campeonatos no ano, e eu precisava escolher um porque eu saía do escritório às 5 da tarde para ir treinar. Então eu não conseguia nem trabalhar direito e nem treinar direito, ainda querendo competir. Aí eu falei, eu vou ter que optar. E na época, financeiramente pensando, eu deveria largar o jiu-jitsu, mas eu fiz o contrário. Então o jiu-jitsu eu não tive nenhuma desistência, nenhum problema. Foi o contrário, eu fui tirando tudo, qualquer coisa que atrapalhasse o jiu-jitsu, eu tirei e mantive o jiu-jitsu. Jiu-jitsu sempre foi o plano A. Sempre foi minha prioridade. E aí eu consegui, desde aquela época até hoje, que eu dou aula desde 98, eu consegui montar uma equipe, consegui me estabelecer, consegui lutar, ainda estou lutando 10 campeonatos por ano, uma média, então eu consegui me manter. E eu mantive, inclusive, eu luto na categoria pena, até 70 quilos, e eu peso 68, 69, 70 quilos desde 94, então eu sempre mantive o mesmo peso. E você, Andrei Andreso, quantos alunos tem hoje, atualmente? Só você? Hoje eu tenho 460 alunos. E as filiais? Quantas filiais você tem? A gente tem 70 filiais. 70 filiais. Dá uma média de 5 mil alunos. 5 mil praticantes. São 100 professores. 100 professores? Sim. Todos formados por você? Não. Alguns vieram depois que a Tetris já estava montada. A Tetris existe há 12 anos, desde 2014. Esse ano completam 12 anos. E alguns vieram, né, ao longo do tempo, mas a gente saiu da companhia com bastante professor, não lembro a quantidade, mas a gente saindo da companhia já na época não tinha tanto aluno, né, tanto praticante de jiu-jitsu, mas com 600 alunos. E essa academia que eu estou aqui hoje, eu cheguei aqui em 2017 com 40 alunos, hoje a gente tem 460. 460 alunos. Vou incrementar mais uma pergunta. Quantos alunos você formou faixa preta? Eu tenho 74 faixas pretas formadas por mim. Da branca preta? 70? 74. Meu primeiro faixa preta é o André Garapa. O Garapa. O Garapa, ele é meu primeiro faixa preta e treina comigo até hoje. Então ele está comigo desde 2000. Mas eu tenho muito aluno que está comigo desde 2001, 2003, 2005. Eu tenho bastante aluno que está ao longo do tempo, já faixa preta com 4 graus, 5 graus, e já está comigo aí desde essa época. Para você, qual que é o fundamento para uma equipe de jiu-jitsu crescer?
para consolidar igual o teu? Primeira prioridade tem que ser o jiu-jitsu. Trabalho, porque o jiu-jitsu nunca foi um trabalho para todo mundo. Passou a ser um trabalho, um meio de vida há pouco tempo. Pouco tempo que eu falo, 15 anos. Pode até ser 20 anos para alguns, mas nos últimos 5 anos, eu acho que as pessoas enxergaram muito mais o que a gente consegue fazer e buscar com o jiu-jitsu. Então, eu acho que você hoje consegue enxergar o trabalho de uma forma diferente de antes. Antes, todo mundo trabalhava e dava aula, trabalhava e treinava. Hoje, se você quer ter sucesso, se você quer ser bem-sucedido e ter uma longevidade no jiu-jitsu, tanto como atleta, quanto professor ou até empresário, né, gestor, você precisa se dedicar só a isso. E a gente tem condições hoje de se dedicar só ao jiu-jitsu. E antes todo mundo trabalhava e treinava, lutava campeonato. Então como é que você trabalha, treina e luta campeonato? Você não consegue fazer tudo, né? Você precisa colocar os 2 pés numa jangada só. Eu acho que hoje, para mim, por exemplo, já treinar, gerir a empresa, né? No caso a Tetris, cuidar, administrar tudo isso e ainda lutar campeonato é um desafio. Não é tão fácil, é que eu gosto muito. Eu me dedico muito e eu gosto muito. Então eu acho que eu torno mais fácil, mas não é fácil. Quando os meus amigos, os professores que falam que é muito difícil você gerir uma academia, você treinar e você dar aula e você ainda competir, eu entendo e eu concordo que realmente é muito difícil. Eu vou falar como aluno, hoje eu busco o jiu-jitsu como qualidade de vida só para treinar aqui. Toda vez que eu vim treinar aqui no Andrei, tem um ambiente, uma atmosfera assim, bem familiar. Ninguém quer matar ninguém aqui, não é como as outras academias que querem arrancar sua cabeça quando você é visitante. Todo mundo te trata com respeito, parece que é uma família, né, o ambiente. Marcelo, eu acho que isso está mudando, um conceito que está mudando no mundo inteiro. Eu acho que não cabe mais hoje no jiu-jitsu, com toda a informação que a gente tem, com toda a globalização que a gente está sofrendo. Eu acho que não cabe mais você chegar numa academia e você não ser bem tratado. As pessoas hoje, elas acho que fazem até questão e se sentem bem, né, de tratar os outros bem e de serem bem tratados. Então eu acho que você precisa fazer para poder ter um resultado, para poder ter alguma coisa, enxergar alguma coisa lá na frente. E aqui é natural. A gente sempre trabalhou dessa forma, mesmo quando eu não vivia de jiu-jitsu, né, quando eu trabalhava, advogava e dava aula só, eu ainda trabalhava assim, então tinha um ambiente bom. E o ambiente realmente, você tem razão, a gente procura e faz de forma natural, a gente tem um ambiente muito favorável, a gente tem um ambiente muito bom, as pessoas elas têm uma tranquilidade, elas têm uma proposta de evoluir, de treinar, de competir, mas elas não têm uma proposta de principalmente machucar um amiguinho e nem de se machucar. Então a gente cuida muito para que a pessoa não se machuque e para que ela não machuque o outro. Isso aí faz com que você não tenha um tranco num treino, que você não tenha uma experiência ruim. Você vai ter uma experiência boa e você vai voltar. E o objetivo não é só para nós, a gente trata o aluno sendo para o aluno. Se o aluno vem e tem uma experiência boa, ele vai voltar e vai fazer bem para ele. Se fizer bem para ele, faz bem para todo mundo. E vai chamar amigo, família. Isso é natural. Então eu peço perdão toda vez que eu te machuquei. Marcelo nunca me machucou. Ele já tentou várias vezes, mas Marcelo não é grosso, ele é bem técnico. Obrigado agora. Eu fiquei constrangido agora. O que mais mudou foi de você ter uma arte marcial e hoje você tem um esporte. Então, o jiu-jitsu no começo ele era só uma arte marcial. Hoje ele é uma atividade física, é um esporte, é uma qualidade de vida, é uma perda de peso, é uma terapia. Então hoje o jiu-jitsu você tem todos os benefícios. O único malefício do jiu-jitsu é o que você tem em todos os esportes, é quando você treina em alto nível, em alto rendimento e a lesão. Então se você treina em alto rendimento você vai ter a lesão, você vai ter um desgaste maior. Esportes, em todas as modalidades, claro, né? Mas o resto, se você treina um lifestyle, se você treina como hobby, se você treina até lutando no campeonato, mas treina de uma forma sem se cobrar, você consegue uma longevidade muito grande. Então eu acho que o jiu-jitsu hoje ele tem muitos benefícios, tá? E o único malefício que ele tem realmente a lesão quando é treinado em alto nível, alto rendimento, ou quando, como você falou, se você vai num lugar onde você dá tranco, toma tranco, onde você não tem regras, né? Se você seguir as regras dele, você não vai se machucar. Onde você vai fazer uma torção e continua. Então eu acho que
É difícil as pessoas hoje terem maldade no jiu-jitsu. Elas querem treinar, querem evoluir, querem que o seu colega de treino evolua, e aí você vai ter um parceiro de treino melhor, você vai ter uma qualidade melhor de treino. Então eu acho que a diferença de antes para hoje é que as pessoas elas estão mais conscientes, mais conscientizadas no sentido de que o jiu-jitsu ele evoluiu muito e a gente está evoluindo junto. Nos últimos 5 anos eu aprendi muito mais jiu-jitsu do que nos 27 anteriores, porque antes você tinha 6 posições, hoje você tem infinitas. Então antes a gente ficava 1 hora no tatame por dia, hoje as pessoas ficam no tatame o dia inteiro. E aí você tem hoje muito mais condições de estudar e você tem muito mais condições de evoluir. Isso, vou falar o que eu presenciei, o próprio Andrei. O Andrei está nesse mercado de jiu-jitsu há muitos anos, mas ele sempre está chamando professores mais novos para ele se atualizar, fazendo aula, treinando junto. Isso aí eu falei, uma pessoa para ser grande tem que ser humilde e reconhecer que existem pessoas novas com posições novas, com atualizações que a gente não passou. E olha, me conta sobre isso também. Você tem razão. Comecei, né, porque foi até com o Pio, eu estava num campeonato, aí eu virei pro Pio e falei, pô, Pio, eu não faço mais flexão, eu não corro, né, eu não tenho professor, tenho meu mestre, né, o Eduardo Leitão é meu mestre, me deu, eu treinei com o Júnior, branco e azul, Leitão inclusive é aluno do Júnior, e aí depois eu, roxa, marrom e preta, eu treinei com o Leitão e o Leitão me deu todos os graus. Tenho 6 graus na faixa preta, né, e o Leitão me deu todos os graus. Ele é meu mestre, continua sendo meu mestre e vai ser. Ele vai me dar a faixa coral, com certeza. Daqui 5 anos eu pego a minha coral e ele que vai entregar a minha faixa coral. Mas eu falei pro Pio, eu não tenho mais professor. O Leitão treinava comigo assim 1 vez por mês, ajustava alguma coisinha minha para campeonato. E aí ele falou, vai lá fazer um treino, vai lá fazer uma aula, vai ser aluno. Aí eu pensei assim, eu falei, pô, você tem razão, cara. Eu até falo isso para as pessoas virem aqui de outros professores, falam, pô, vem fazer um treino, vem ser aluno, vem correr, né? Vai fazer um abdominal. Aí pensando nisso, eu comecei a treinar com o Gabriel. Falei, Gabriel, você tem disponibilidade para a gente treinar 1 vez por semana? Tenho. Aí comecei a fazer aula particular com ele voltada para campeonato. Você fazer aula particular? Com menos graduado, né? Eu cheguei até a treinar com o Thiago Saboia, ele era faixa marrom quando eu comecei a treinar com ele. Sim. E aí o pessoal fala, pô, mas você é preta, 4 graus, 5 graus, hoje 6 graus, você treina com quem é menos graduado? Né? Eu falo sim, porque hoje ele está na ativa, hoje ele está evoluindo, ele está estudando. Ele tem muito mais tempo para estudar do que eu. E aí eu consigo hoje fazer tudo que a molecada de 20 anos, 18, 19, 20 anos está fazendo, eu consigo fazer também, porque eu treino isso. Então é o que você se propõe. Eu faço hoje qualquer posição, eu consigo fazer qualquer posição porque eu me propus a isso. E aí eu sempre estou trazendo pessoas para me ajudar, principalmente em relação ao campeonato, e eu aproveito para me atualizar um pouco também. Hoje estou treinando com o Kevin, né? E o Kevin quando eu vou para os Estados Unidos eu treino com o Gabriel, e aí o Kevin hoje ele está me dando muita coisa boa, me ajustando o time, me dando uma tomada de decisão mais rápida, porque a idade que eu tenho hoje, se eu for lutar com um menino de 20 anos, enquanto ele faz 3 movimentos, eu faço 1. Isso é muito natural. Então eu treino para que essa diferença diminua um pouco. Aí eu consigo estar um pouquinho mais atualizado e um pouquinho mais... evoluir um pouco mais também, porque não dá para parar, né? Mente gigante, a gente chama isso. É a primeira vez que a gente conversa sério, né? Eu ia falar isso agora, meu. Ele tá comportado, cara. Acho que é a primeira vez. Ele fez uma gracinha só. Bem pouquinho, que eu já mandei ali a sequência, ele já ficou mais tranquilo. Eu nunca falei assim com ele, tão sério. Ele tá sério. Ele tá... atenção, ele nunca me elogiou na vida. Quando você vier aqui, eu falo, Marcelo, tem uma câmera ligada aqui. Caraca. O que mais o jiu-jitsu te ensinou? O jiu-jitsu me ensina... É uma pergunta simples, porém complexa. Muito complexa, porque o jiu-jitsu te ensina tudo, né? O jiu-jitsu te ensina a ter disciplina, o jiu-jitsu te ensina a ter foco, o jiu-jitsu te ensina a ter você ter uma visão aonde você vai ajudar muita gente, aonde você vai se ajudar. Cada dia você está aprendendo. Então eu falo para meus alunos, o aluno faixa branca que está começando a treinar, ele fala, pô, mas é muito difícil. Aí eu falo, é difícil, mas é fácil. Daqui 1 mês você está rolando. Daqui 3 meses você está rolando. Você está lutando, você está treinando.
né? Eu tô com 32 anos de jiu-jitsu, treinando todos os dias e ainda estou aprendendo. Então você vai aprender sempre. Só que você já consegue treinar, você consegue lutar o campeonato com 3 meses de jiu-jitsu, você vai lutar o campeonato. Então é fácil por um lado e é difícil por outro. Então o que ele ensina? Ele ensina você a ser uma pessoa melhor. Ele te ensina a você viver melhor. Ele te ensina a você tratar melhor as pessoas. E por que isso? Não é questão de você ter um interesse no aluno ou interesse em cima de alguém. Não, isso é natural. Porque pensa uma coisa, campeonato, você tem um foco. Então eu luto campeonato até 70 quilos, eu preciso estar com 68. Como é que eu vou subir para 73, 74? Eu vou ter que perder. Então, final de ano, você não tem campeonato, Natal, Réveillon, você come um pouco mais, aí você já tem que voltar. Então você tem uma disciplina, você vai ter uma alimentação, você vai querer uma longevidade maior. Porque se você começa a treinar, eu acho que o jiu-jitsu te ensina a questão da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, e até 15 anos você tem as faixas coloridas, né, a cinza, a amarela, laranja e verde. Eu acho que te ensina a ter paciência, te ensina a ter disciplina, te ensina a ter o foco, te evolui, né, como pessoa e te evolui na própria arte marcial, no próprio esporte. E aí você consegue, você tendo isso e você recebendo isso, você vai dar isso. Então, se você tem como exemplo uma pessoa que ela já melhora, ela se sente melhor, ela é melhor, você vai ser melhor. Então, eu acho que o jiu-jitsu, principalmente, ele te ajuda na vida, no sentido de você ser uma pessoa melhor e você tá sempre querendo fazer o bem. Eu acho que é basicamente isso, assim. Andrei, agora mostra um pouco da tua escola. Bora lá. Bora. Então, nós estamos na Tetris HQ, Vila Olímpia, tá? Aqui é na Rua Gomes de Carvalho, 127. Aqui é a nossa recepção, Roberto, ele é meu aluno desde 2003, meu faixa preta desde 2010, e ele fica o dia inteiro aqui comigo, dando aula, trabalhando no estoque, trabalhando na gestão, ele cuida do aplicativo, ele e a Marina fazem muita coisa na parte administrativa. Eu tenho hoje que está comigo aqui também o Matheus, que está na parte técnica comigo, e aí a gente estamos estruturando, né, a academia sempre, né, a gente sempre está evoluindo, crescendo, mas eu tenho pouca gente trabalhando aqui o dia inteiro. Hoje sou eu, o Roberto, o Matheus e a Marina, e eu tenho mais 10 professores dando aula. Mas os professores dão aula e vão embora, eles não trabalham na Tetris HQ, eles só dão aula. Ao longo do dia, de que hora até que horas? Das 6 da manhã até as 9 da noite. Nossa. A gente fica o dia inteiro aqui, tem uma média de 12, 14 aulas diárias. Vai reclamar de trabalhar, vai reclamar. Vamos lá? Aí a gente tem nosso estoque ali, recepção, e o tatame fica em cima. A gente sobe essa escadinha aqui, ó. E aqui é o espaço onde tudo acontece. Temos 2 tatames, um tatame de 90 metros quadrados e eu tenho um tatame de 30 metros. Aqui a gente tem as aulas principais, as aulas coletivas, algumas aulas particulares em horário que não tem aula. Agora, por exemplo, era para estar tendo uma aula particular, tanto nesse tatame quanto naquele. Então esse tatame, o menor a gente usa mais para aulas particulares e aula de iniciante, e o tatame maior a gente usa as demais aulas. A gente tem aula sem kimono, tem aula feminina, tem aula kids. Então é praticamente 12 aulas coletivas diárias e o resto particular. Então é o dia inteiro dando aula de jiu-jitsu. É um espaço bem clean, né? Um espaço claro. Sim. A gente tem um ambiente muito bom, muito agradável, principalmente por causa das janelas, né? Então a luminosidade é o dia inteiro com sol, o dia inteiro bem aberto, com bastante... O ar tá sempre trocando, tem ventiladores. Eu não optei, me falaram do ar-condicionado, eu optei por não ter, né, o ar-condicionado. E aí eu preferi os ventiladores, até porque você está suado, aí o ar no peito. A gente tem vários lugares hoje, acho que é até uma tendência você colocar ar-condicionado, tem muito lugar fechado, né? Sim. Só que como eu tenho essas janelas, eu optei pelos ventiladores. Bem arejado, né? O ar realmente aqui é muito bom. O ambiente é muito bom. Muito. Ele no calor ele não é tão quente, no frio não é tão frio. Então a gente consegue ter uma qualidade boa aí de ambiente. O Marcelo
treinou bastante aqui já, né, Marcelo? Já. Bati muita gente aqui. Bateu muita gente, vocês devem imaginar o quanto. Mas a gente tem hoje 460 alunos espalhados durante todos esses horários treinando aqui na academia, que é um dia bem gostoso, é um dia agradável. Inclusive vocês estão convidados para passar um dia inteiro aqui. Teve um dia que eu vim aqui, acho que era aula da meio-dia, não sei, mas tava lotado de gente e todo mundo treinou. A gente tem... Às vezes tem tanta gente que não comporta, parece que não comporta, mas você faz uma logística que todo mundo treina. Com qualidade você consegue colocar 10 lutas aqui. Então eu consigo fazer com que 20 pessoas, 10 duplas treinem simultaneamente. E aí a gente vai montando o treino em cima disso, porque eu tenho aula, por exemplo, com 60 alunos. E aí eu tenho que fazer uma parcial de pontos, a gente vai fazendo eu coloco as faixas pretas no meio do tatame distribuídos e 2 minutos com cada um, eles vão trocando quem está fora. Então a gente tem bastante forma de conseguir otimizar melhor o espaço, né, e fazer com que todo mundo treine com qualidade e saia satisfeito.